Manhã Diversa está de volta, agora 11 horas e 31 minutos, e é hora da gente ir direto para a nossa redação com a Renata Monteiro, que já está trabalhando no Diversa em Rede de hoje. Renata, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa, e o que está sendo preparado para o Diversa em Rede de hoje? Mariana, vamos lá então. A gente preparou o seguinte, vamos falar sobre a lei Mariana Ferrer, né, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa lei, ela protege vítimas de crimes sexuais que podem sofrer algum tipo de abuso durante o processo judicial. A gente vai falar também, que é um outro destaque, sobre um acordo de cooperação técnica entre o governo de Minas Gerais e o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Esse acordo, na verdade, ele busca compartilhar dados biométricos através de um sistema que chama Sistema de Identificação Civil Nacional, que é do TSE. Essa colaboração, então, a gente vai trazer essa discussão para os correspondentes do jornal Diversa em Rede. Quarta-feira é dia do quadro de saúde, né? E hoje a gente fala sobre a perda auditiva. Um especialista, então, vai falar sobre dicas, né, de como prevenir a perda da audição e principalmente, né, gente, por conta do uso dos fones de ouvido, né? Então, o especialista vai trazer essas dicas aqui pra gente no quadro de saúde. E vamos falar também sobre o Natal Sem Fome, né, que é um projeto nacionalmente divulgado, que foi idealizado também pelo sociólogo Betinho e que é realizado, né, esse projeto é realizado desde 1993, já ajudou tanta gente aí em situação de vulnerabilidade social e também que passam fome, né? A gente vai falar sobre essa campanha que já foi lançada em Belo Horizonte. Mariana, Roberta, esses são os destaques, então, do Jornal Diversa em Rede, que vai ao ar a partir das 6 da tarde. Renata, muito obrigada mais uma vez. A gente te espera amanhã aqui mais uma vez para falar um pouco mais de notícia com você. Muito obrigada. E você aí de casa já sabe, às 6 horas tem Diversa em Rede com muita informação e notícia para você, então não perde. E aqui no estúdio a gente continua a nossa entrevista com a médica obstetra Cristina Barros sobre o Novembro Roxo. E doutora, a gente queria, né, emendar um pouco com a pergunta que você respondeu no último bloco, falando sobre as infecções maternas, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre o que elas são? E elas são uma causa da prematuridade? Sim. A infecção materna está entre uma das causas da prematuridade. A infecção mais comum é a infecção urinária, que às vezes na gestante ela pode ser assintomática ou pouco sintomática e pode cursar com o trabalho de parto prematuro. Dentre as infecções, a gente fala da infecção urinária porque é a mais comum, mas a gente teve Covid, né, acometendo muitas gestantes e trazendo comorbidades para elas, entre isso também é o parto prematuro. E é importante a gente destacar nas causas que levam à prematuridade, a gente tem não só a infecção materna, mas como uma infecção que é extremamente comum, a hipertensão materna. A hipertensão materna é uma das grandes causas de prematuridade. O diabetes gestacional também, o diabetes não controlado, ele pode levar à prematuridade. Algo que é bonito, mas que pode trazer um risco maior de prematuridade são os gemelares, os trigemelares. Quanto maior o número de fetos, maior a chance de prematuridade, tá? Ou qualquer outra doença que afete a mãe, doenças que a mãe já tenha, como doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, que é relativamente comum, essas doenças vão levar a um risco maior de prematuridade. Doutora Cristina, na nossa primeira parte da nossa conversa, né, a gente focou bastante sobre os riscos físicos, né? Sim. E agora eu queria, então, trazer um pouco mais para os riscos psicológicos, principalmente por parte da mãe. Que esse período já é um período, assim, que as emoções costumam ficar aí à flor da pele, é um período delicado, com muita expectativa. Como então que a gente pode fazer para como enfrentar essa situação e como que as pessoas aí do ciclo, né, de apoio pode fazer para ajudar essa mãe? Sim, eu acho que inicialmente entender que aquele casal está vivendo um momento muito difícil, porque nenhum casal está preparado para deixar o seu bebê na UTI e ir embora para casa e ir lá visitar o bebê, como diz a paciente na entrevista anterior, numa incubadora, né? Na verdade, eles querem pegar no colo, pôr no peito, ter esse contato que é o desejado por todos os casais. Então, eu acho que fundamental o acolhimento,
o entorno, a família, amigos, profissionais de saúde, entender que aquele casal, aquela família está passando por um momento muito difícil, muito delicado. Esse suporte de colo mesmo, ele é muito importante. A mãe ter esse corte, porque o nascimento ele já é difícil. A gestação ela continua fora do útero, ela não termina com o nascimento, ela continua. A mãe que deixa o bebê na UTI é mais difícil, ela vai para casa sem dar esse prosseguimento, esse quarto período da gestação. O bebê dela ficou no hospital. Eu acho que emocionalmente é muito difícil. Sinceramente, o que a gente deve fazer é dar muito carinho, muito colo, entender esse casal que está passando por um momento difícil. Realmente, muito importante. Fica aí pro pessoal de casa, né? Essa empatia, né? Essa de conseguir realmente fazer esse acolhimento. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a prevenção, né? O pré-natal é primordial, né? Com certeza, com certeza. O pré-natal é fundamental. Eu acho que o ideal é que toda mulher, todo casal que quer engravidar, antes de engravidar, fazer exames, descartar infecções que possam ser tratadas, descartar anemia, deficiências nutricionais e aí sim planejar a gravidez. Hoje em dia a gente usa uma vitamina que é o metilfolato para diminuir a alteração de formação do sistema nervoso e com isso a gente diminui perdas fetais, diminui a prematuridade. E o acompanhamento de pré-natal é essencial. As consultas regulares, a realização dos exames, tratamento das infecções, o controle nutricional, muito importante. A grávida ela tem que ter uma dieta apropriada ao período gestacional. Às vezes a gente vê perguntas de gestantes, né, perguntando o que pode comer. A grávida tem que ter a dieta mais saudável possível. Isso é uma forma de evitar a prematuridade. Você vai estar dando para aquele bebê um corpo saudável e, consequentemente, ele vai poder crescer saudável. Então, o pré-natal é fundamental, não só para controle de peso, de pressão, controle das infecções, tratamento de algumas comorbidades que venham a surgir durante a gravidez e esse segmento, ter o controle. No início o controle é mensal, no final da gestação o intervalo vai diminuindo, mas o segmento do pré-natal é muitíssimo importante. E esse período gestacional, ele demanda exames, o pré-natal, ultrassons. O SUS, ele consegue dar esse acompanhamento para a mãe ou ainda falta um pouco, né, esse apoio público aí para quem... Então, eu trabalho na rede privada e no SUS, tá? É diferente. A gente na rede privada, a gente tem mais recurso, tem mais condições, por várias questões, mas no SUS a gente tem acesso ao básico, tem sim, tá? A gente tem pré-natal de alto risco, pelo menos na região nós temos pré-natal de alto risco. Nós temos boas maternidades que dão atendimento pelo SUS, inclusive com UTI neonatal, que é o suporte essencial para o nascimento do prematuro. Então, assim, a gente tem um serviço essencial que funciona no SUS, sim. E no caso do bebê que nasce prematuro, existe alguma diferença de desenvolvimento que possa ser esperado dessa criança que nasceu antes da hora? Sim, no futuro sim. Essas crianças elas têm um segmento diferenciado, né, depois que nasce. Justamente por isso, é questão de crescimento no primeiro ano de vida, dificuldade no aprendizado escolar. Algumas crianças vão ter sequelas referentes à prematuridade, referente ao grau de falta de oxigênio que essa criança teve pela prematuridade. E isso pode trazer vários danos. Danos motores, déficit de aprendizado, lesão neurológica, paralisia cerebral, que seria o mais grave. Sim. Vamos então para agora a história aí, né, do Novembro Roxo. Por que essa cor? Tem alguma história aí por trás? Tem. É uma história até muito legal. Eu gosto muito desse lado romântico da situação. O roxo é porque ele significa a transformação, a mudança. E é exatamente isso. Você vê um bebê prematuro que deveria estar dentro da barriga da mãe, indo para uma UTI, ficar numa incubadora e ter ali todo aquele segmento para ele poder completar esse momento de vida, né? Estar apto a viver sem aparelhos de respiração, sem suporte. Então, essa transformação, não só do bebê, mas da família toda, né?
Então, o roxo ele significa a mudança, a transformação. E a história do Novembro Roxo, ela é interessante que em 2006, na Itália, um grupo de prevenção de prematuridade e uma ONG também, que é a ONG Prematuridade, eles começaram esse movimento de chamar atenção para a prematuridade, de fazer algo que colocasse em evidência a prematuridade. E um desses fundadores desse grupo, ele perdeu trigêmeos, ele perdeu os 3 bebês em 2006. Quando foi em 2008, ele teve uma filha em novembro de 2008, 17 de novembro de 2008. Por isso a escolha da data 17 de novembro ser o dia que marca, né, o Novembro Roxo. E no Brasil, em 2011, um grupo de mulheres e de apoiadores da prematuridade iniciou esse trabalho do Novembro Roxo. Muito legal, né? E realmente é uma coisa que às vezes muita gente não para pensar, né? E que é muito interessante a gente poder refletir um pouco sobre e aprender mais sobre, né? Porque, que nem a gente falou, né? O Novembro Azul é muito falado, mas o Novembro Roxo também existe e é importante falar sobre, né? Sim. E é importante a gente entender que a história ela é única. Cada casal que teve um bebê prematuro tem uma história única. A gente faz parte da história dessas famílias, mas com certeza a individualidade é muito importante. São histórias muito únicas e são histórias fortes. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Dá pra gente conversar sobre muitas outras coisas aqui, mas infelizmente o nosso tempo, né, ainda é um pouco limitado, mas em outras ocasiões esperamos poder recebê-la aqui outras vezes para falar sobre esses assuntos. Então, que esse tema tenha cada vez mais destaques, né? Isso aí, sim, com certeza. Importante para todos nós. Muito obrigada. Nada, meninas. E se eu fosse você, não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre as cidades verdes. E tem também a estreia do nosso boletim esportivo. É só um tempo de tomar uma aguinha e já já a gente volta.